Simbora estudar! Água Funda, Ruth Guimarães. Esse é um dos romances, poderia dizer, mais importantes da literatura brasileira. Um romance que ficou esquecido por muito tempo. Eu nunca ouvi falar de Ruth Guimarães, de Água Funda, nem no meu período de estudante, nem durante a minha graduação, ou seja, nunca ninguém me falou sobre Ruth Guimarães, que eu fui conhecer há uns 10 anos, quando eu li Água Funda, né? Aí fui ler Água Funda. Já peço desculpas para vocês, tá? Não li novamente, eu sempre releio para poder fazer aqui a análise para vocês. Eu não reli, mas eu vou fazer através, tá? A minha memória de ali de 10 anos. Então já peço desculpas se eu esqueci de alguma coisa, se eu esquecer de alguma coisa, mas acho que o importante vai estar aqui. Este romance, ele se inicia lá no final do período de escravidão no Brasil. Tá? A primeira parte ela é lá e a segunda parte ela é mais ou menos ali nos anos 30, tá? 1930, 1940, por ali, porque o romance foi publicado em 1946. Uma coisa que eu já vou falar para vocês, principalmente né, porque é a minha impressão, tá? Eu tenho uma, né, eu não gosto do Monteiro Lobato, da forma como o Monteiro Lobato, não acho que ele seja esse cara. Para mim, o Monteiro Lobato ele foi elevado, né, a um patamar muito alto por ter toda essa questão de ser uma pessoa que tinha grana, de ser uma pessoa que, né, foi dona de editora, por ser uma pessoa que realmente era uma pessoa muito culta. Mas a forma como Monteiro Lobato, não estou falando, não vou falar agora do Monteiro Lobato racista, tá? Em outro momento eu posso até falar nisso, se é que já não falei. Mas me incomoda, por exemplo, lá em Urupês, quando eu li Urupês mais de uma vez, a forma, né, e eu li Urupês indicado como uma grandiosa obra, mas eu me incomodei muito com Urupês, já na primeira leitura. Por quê? Porque o Monteiro Lobato coloca o caipira do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba, né, como alguém muito caricato. Ele menospreza aquele personagem, né? Ele deprecia, tá? Eu acho que é um desserviço. E eu vejo as pessoas do Vale do Paraíba, né, tão, né, cultuarem o Monteiro Lobato. Eu, se fosse, né, morador de lá, tivesse nascido lá, eu não teria isso, como eu não tenho, né? Porque o Monteiro Lobato ele faz exatamente isso. Ele deprecia o povo caipira ali do Vale do Ribeira. Ele coloca numa condição de inferioridade. E a Ruth Guimarães, ela não faz isso. Ela valoriza aquela cultura. Ela valoriza a fala do caipira. Então, muito importante. Já essa percepção. Não só do caipira, como do negro. Tá? Então ela valoriza muito essa questão do negro e do caipira. Já falei em um vídeo anterior, aqui em vídeos anteriores, né? Eu sou nascido no Vale do Ribeira, morei no Vale do Paraíba, né? E eu acho assim que são regiões separadas por São Paulo, mas que tem muita coisa em comum. E o que vai entrar aqui? A questão do sobrenatural, né? Uma personagem chamada Mãe do Ouro, que nós temos muito importante aqui neste livro. Essa Mãe do Ouro também é personagem, tá? Constante no Vale do Ribeira, onde eu nasci, assim como é no Vale do Paraíba. Então, o Vale do Paraíba, né, é aquela região que está no estado de São Paulo, na divisa com Minas e Rio de Janeiro, ali logo, né, aos pés ali da Serra da Mantiqueira. E é nessa região que se passa aqui a história. Preciso falar mais uma coisa sobre a Ruth Guimarães. A Ruth Guimarães era discípula, tá, do Mário de Andrade.
Então, ela bebeu muito na fonte do Mário de Andrade, né? Nós temos ali elementos, Macunaíma, a gente vê alguma forma ali, alguns elementos do Macunaíma dentro da obra, né? Dentro de Água Funda. Eu vou ser sincero, não conheço nenhuma outra obra da Ruth, tá? Não posso falar sobre outras obras. Então, quando eu falar da obra, tá? É dessa obra, apenas dessa obra da Ruth, que é Água Funda. Não conheço as outras, preciso conhecer, tá? Então, vamos lá ao resumo da obra. Vou tentar resumir bastante, tá? Deixar só o principal aqui. Nós temos ali a Sinhá Carolina no início. Muito importante observar, tá? As transformações. Então a Sinhá Carolina, ela é uma mulher poderosa ali naquela região. A Ruth é nascida em Cachoeira Paulista, se eu não me engano, tá? No Vale do Paraíba. E a história se passa mais ou menos ali, entre Minas e São Paulo, né? O sul de Minas ali e o Vale do Paraíba, São Paulo. Antes de eu falar da Sinhá Carolina, deixa eu falar mais uma coisa. O narrador, o narrador desse romance. O narrador desse romance é alguém que está lá, está bem próximo, não coloca quem é, tá? Durante o romance. Eu já ouvia pessoas falando que é o alter ego, né, da própria Ruth Guimarães, mas que o narrador seria uma mulher, mas eu não acredito nisso, tá? Na minha opinião, eu não vejo elementos para isso. Eu vejo que o narrador não dá para identificar se é homem ou mulher e não parece ser um alter ego da Ruth Guimarães. A história se passa numa fazenda chamada Olhos d'Água, bem no sul de Minas Gerais, e a história ela vai se passando ali nessa região. Então, ó, sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba, São Paulo, tá? Então nós temos a Sinhá Carolina, que é a dona de tudo ali, ela comanda tudo, né? Ela tem vários, ela é dura com os escravizados, ela é aquela senhora mesmo, tá? Que dá aquele ranço quando nós estamos lendo. A filha dela se apaixona pelo filho do capataz. O que acontece então? Assim, a Carolina não aceita aquilo. Tá? Ela não aceita aquela situação da filha, né, se casar com o capataz. Tá? E a filha some. Assim a Carolina passa um tempo, está lá sozinha. Aí chega um capataz novo à fazenda, né? A fazenda Olhos d'Água lá dela, que ela é dona de tudo. E ela se apaixona por esse capataz, né? Ela é uma mulher que ela ficou viúva muito cedo, cuidou, né, ali da família. E então ela está sozinha, ela se deixa iludir pelo capataz, apesar das pessoas falarem, olha, ele está só de olho no seu dinheiro. Então perceba, quando foi a filha, ela não aceita. Agora que é com ela, é tudo normal, tá? Ela sabe o que ela está fazendo. Então ela se apaixona ali por esse capataz. O capataz faz com que ela venda a fazenda. Eles pegam o dinheiro e aí eles vão para o Vale do Paraíba, logo em seguida após o casamento. Tá? Ele a abandona na estação, tá? Eles chegam a uma estação, eu não me lembro se eles estão indo para Roseira, acho que é para Roseira, cidade de Roseira, mas isso não é tão importante, tá? Cidade de Roseira no Vale do Paraíba, mas ele a abandona na estação e ele nunca mais é visto. E essa história, a primeira parte da história, ela vai terminar assim, tá? Com essa... Desculpa, gente, eu contei aqui alguns fatos que já estão, a gente só descobre lá na segunda parte, tá? Mas vai acabar ali com esse casamento, né? Com eles indo embora, e a fazenda vai passar por transformações. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro essa primeira parte do livro é final, tá, da escravidão. A segunda parte do livro, ela vai começar já ali nos anos 1930, já com a modernização. Então nós temos que pensar nisso também quando analisamos esse livro. Nós temos um livro ali no início, num país ainda com a monarquia, e nós passamos para a república.
Só que naquela região a coisa não muda tanto. Parece que nós continuamos com aquele colonialismo lá de trás. Vem algumas mudanças, mas aquele sistema ele continua da mesma forma. Então a fazenda passa para outros, né? Para outras pessoas. Nessa segunda parte, nós temos uma exploração aí de trabalho análogo à escravidão acontecendo ali, e não são apenas pessoas negras que são levadas a esse trabalho, né? Chegam pessoas e recrutam, né, para levar para um outro trabalho. E aí isso acontece, por exemplo, com o personagem, como que era o nome? Pão Doce, Manuel Pão Doce? Ai, gente, eu não me recordo agora. Se eu me lembrar, daqui a pouco eu falo para vocês, tá? Se eu não me engano é Manuel Pão Doce. Eu tô falando Manuel porque é português, será que aí tô sendo induzido a isso? Mas tem um personagem lá que ele vai trabalhar, larga, ele é dono da padaria, larga e volta, e ele comentando tudo isso, sobre a forma como ele sofreu, né, lá nessa fazenda. Então nós temos aí que acabou a escravidão dos pretos, mas parece que há uma escravidão agora, tá? Maior, né, que não só dos pretos. Nós temos isso ainda hoje, né, gente? Tá? Eu estou aqui no estado do Paraná, e isso acontece infelizmente aqui no estado do Paraná, acontece infelizmente ali no Centro-Oeste, a gente, né, vê isso acontecendo ali de vez em quando. Nessa segunda parte, os personagens principais vão ser Joca e Curiango. Tá? Curiango descende ali dessa mulher, né, da Sinhá Carolina. Curiango é sobrinha neta da Carolina. Então, ou seja, a família perde tudo, tá? Eles estão agora pobres. Mas o Curiango é uma mulher muito bonita, e o Joca também é um rapaz ali, né? Né? Bem, como eu posso dizer, bem apresentável, bem forte, bem bonito, tá? O Joca, ele investe bastante naquele namoro ali com a Curiango. A Curiango no começo ela resiste, né, aos galanteios ali do Joca, mas tem uma coisa muito importante. Em um dos encontros dos dois, do Joca e da Curiango, no primeiro encontro, na verdade, quando eles se olham, o Joca sai correndo desembestado pelo mato. E o Joca é encontrado depois caído. E nós não sabemos o que aconteceu. Só depois que nós vamos saber lá adiante que o Joca fala que ele está sendo perseguido por esse personagem, que para muitos é o personagem mais importante, né, do romance, que é a Mãe do Ouro. Mãe do Ouro é uma entidade, tá? Faz parte do nosso folclore. Para alguns é uma entidade que ela cuida dos lugares onde há muitas riquezas minerais. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? O vídeo está lá, porque eu mesmo já vi essa Mãe do Ouro. Tá? Não sei exatamente se era a Mãe do Ouro, mas pelo que indicam é uma mudança que há de luz, uma bola de fogo que ela vem e ela vai para um outro lugar, para uma montanha. Dizem que ela vai para o lugar em que há muito ouro. Mas não vou me estender muito nisso aqui não, sobre essa questão da Mãe do Ouro. Também há relatos que a Mãe do Ouro carrega algumas pessoas para algum lugar e abandona. E o Joca fica com isso, né? Ele não consegue se libertar daquela Mãe do Ouro. Eu vejo esse romance muito de uma forma assim, ó. É uma região que, como se fosse uma espécie de maldição, que eles sofressem ali naquele período por tudo que foi feito com os escravizados lá atrás. Então, toda aquela maldade que foi feita com os escravizados, eles estão pagando naquele momento. Inclusive a Sinhá Carolina vai pagar. Não falei ainda da Sinhá Carolina. A Sinhá Carolina, na verdade, parece que ela sumiu, mas ela não some. O livro às vezes é um pouquinho mais difícil de entender, então por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui para vocês compreenderem melhor. Então o que acontece com a Sinhá Carolina? Ela é abandonada, né? O seu marido some, nunca se vê, com todo o dinheiro dela, e ela vira uma mendiga.
que vai andando pela rua, né? Chamada por nha, baldeação, e também chamada mais comumente por choquinha. Pessoal, choquinha não é por causa de choque, choquinha por quê? Por causa da posição que ela ficava ali de cócoras, como se estivesse chocando um ovo, tá? Então, por isso ela era chamada de choquinha. Essa choquinha está por ali na cidade, então observa, ela fez tanta maldade antes, ela vai sofrer tudo isso. Ela não está boa da cabeça ali, né? Ela está meio louca e ela vai sofrer tudo isso aí mendigando pelas ruas. Ela pede ali uns tostões, uns trocados e ela vai ficando na rua e ela vive dessa forma. Esse personagem Joca, né? Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu falo. Esse personagem Joca, ele fica transtornado com essa questão da mãe de ouro, mas ele tem muitos momentos, a maioria dos momentos dele, claro, são de lucidez. E ele acaba se casando, né? Ele consegue conquistar a Curiango, né? Que é chamada de Curiango, ele é chamado de Joca, assim mesmo. Ele consegue conquistar a Curiango, eles se casam, inclusive tem um filho, né? Mas essa mãe de ouro, ou seja, como se, sei lá se, né, posso chamar de uma maldição para ele comumente ele vê e ele vai ficando cada vez mais perdendo, né? Cada vez mais ele vai perdendo a sanidade ali, tá? Ele fica insano até o ponto em que ele chega a ficar totalmente doido, a andar como mendigo pelas ruas, né? E a Curiango. Curiango é o nome de um pássaro que canta muito bonito. O pássaro em si não é tão bonito, mas ela canta muito bonito. Separei até um trecho aqui para ler para vocês, tá? E Joca é esse trapo que anda aí, virou andante. Um dia está aqui, outro dia não se sabe dele. Então, ele tem um fim mais ou menos parecido com ao da Choquinha. Parece que ele assumiu o lugar da Choquinha. Aquele sossega só com a morte. Assim mesmo não sei, até em Curiango a praga acertou de ricochete. Enquanto o pai foi vivo, foi um cabresto para ela, mas depois que morreu, não pode contar com o marido e não é mulher para ficar sozinha. Observa aqui, por isso que eu separei esse trecho. Ele fala muito, esse trecho é lá do finalzinho do livro. Não pode contar com o marido e não é mulher para ficar sozinha. Tá? Então, ou seja, Curiango vai continuar a vida dela. É moça demais e é bonita demais. Tudo no diacho dessa mulher faz a gente lembrar de correnteza. Tudo no diacho dessa mulher faz a gente lembrar de correnteza. E aí eu vou remeter lá para Capitu, né? Os olhos de ressaca. O mar, aqui ela tem a correnteza que arrasta, né? Que arrasta. Então, como se ela também trouxesse um pouco disso para as pessoas, né, que se aproximassem dela. Ela arrasta. Tem um andar bamboleado e macio de veio d'água. Tem uma risada de passarinho nascido perto da cachoeira, apelido de Curiango. E o lustro daqueles olhos pretos é ver lustro de jabuticaba bem madura, molhada de chuva. O Antônio Cândido falava, né, que esse romance, tá? Ele é um romance, mas escrito como se fosse prosa fiada. Então, o narrador ele consegue fazer isso, tá? Contar essa história como se nós estivéssemos ouvindo ele falar ali, tá? E importantíssimo, já falei lá no início, tá? Já falei no início. A importância, a diferença do Monteiro Lobato, né? E aqui eu coloco a Ruth muito acima do Monteiro Lobato. Essa narradora, ela conta tudo isso, tá? E ela não cai em estereótipos, ela não estereotipa o caipira como faz o Monteiro Lobato. Só que também eles não têm idealizações, não são heróis, tá? Então, ela usa muito bem esse lugar de fala que ela tem, né? De mulher negra e caipira, e por causa da vivência dela, ela vivenciou aquilo. Ela é neta, né, daqueles escravizados. E ela vive naquela região, tá? Uma região que foi muito próspera devido aos engenhos, né?
ela tem uma decaída ali naquele período, mas hoje, gente, hoje o Vale do Paraíba, né, nós temos cidades enormes ali, é uma região muito industrializada, tá? Então mudou bastante, mas isso não tem a ver com o romance. Esse narrador, né, ele fala com a gente, né, de uma forma assim muito gostosa. Nós vamos ouvindo e vamos ali nos apaixonando por ele. Pessoal, eu não tenho muita certeza, eu tô com uma coisa lá do Manuel Pão Doce ainda. Eu acho que é Mané Pão Doce mesmo, o apelido daquele homem. Se não for, eu deixo aqui, tá? Mas eu tenho quase certeza que é Mané Pão Doce. Ah, eu não falei sobre uma coisa muito importante. A Ruth Guimarães, ela era muito conhecida naquele período. Então, houve com ela aquele apagamento com o tempo, né? Mulher e negra. Assim como houve lá, né, assim como houve com a Carolina Maria de Jesus, também um pouco depois, e como houve antes, né, com a Maria Firmina dos Reis, autora de Úrsula. Eu acho que entre a Maria Firmina dos Reis com Úrsula e ali a Água Funda, né, com a Ruth Guimarães, nós não tivemos nenhuma outra grande escritora negra no Brasil. Então nós temos ali um hiato de quase 100 anos. E se a Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, tá, e falar sobre o tema da escravidão, a Ruth Guimarães, nós podemos considerar que ela foi a primeira a escrever, né, no que nós chamamos ali de realismo mágico, realismo fantástico, né, que nós vemos muito na obra do Érico Veríssimo, principalmente em Incidente em Antares, né, o J.J. Veiga, tá? O Guimarães Rosa tem muito isso também, né, em suas obras. Lembrando, Ruth Guimarães publica Água Funda no mesmo ano do Guimarães Rosa, só que meses antes. Então a obra dela é ali, né, um pouco antes, né, por isso que ela tem leva esse título, para mim pelo menos, tá? Pessoal, eu acho que é isso, acho que eu não esqueci de nada. Estou pensando aqui se eu esqueci de alguma coisa, mas vamos lá. Então, importante no livro, a linguagem, a questão da valorização daquele povo e não uma depreciação como fazia o Monteiro Lobato, tá? Estereotipar as pessoas. Essa questão da maldição, dos mitos ali, tá? Do folclore sempre presente, tá? Então, a Choquinha fica doida, o Joca fica doido, aquela é uma região que ela não prospera muito. Que mais? Falei do narrador, né? A forma como o narrador ele narra ali, e a presença da Mãe do Ouro, tá? Falei, né, sobre folclore, mas a Mãe do Ouro é muito importante, tá? Então nós temos essa loucura, tá? Muito presente ali em dois personagens, o espaço de tempo. Nós temos famílias que perderam tudo, como é o caso ali da família da Sinhá Carolina. Bom, eu acho que é isso, tá? Eu ainda estou com o nome do Mané Pão Doce na cabeça, não, mas acho que é Mané Pão Doce mesmo, tá? Pessoal, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado, tá? E se gostou, deixa o seu like, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Com esse romance eu encerro aqui a lista da FUVEST 2025. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!